Um tigre de tocaia ou uma águia no ninho podem achar a solidão simples, mas não os seres humanos. Temos muitas maneiras de ficar sozinhas e cada uma delas traz complicações específicas. No dia em que Siddhartha completou 18 anos, 3 pessoas sentiam-se completamente solitárias naquele palácio. Siddhartha sentia-se só porque não sabia quem era e não podia perguntar a ninguém. O rei, porque temia que seu projeto estivesse prestes a fracassar. E Devadatta, porque fora arrastado até um inferno particular, sem nenhuma esperança de escapar. Os 3 experimentavam diferentes formas de solidão, mas tinham algo em comum. Faziam de tudo para que ninguém suspeitasse disso. Suddhodana estava de pé sobre os baluartes, observando a longa fila de liteiras, carruagens e carroças que levavam os convidados a seus séquitos até a capital. Lá embaixo, algumas das pessoas o viam e acenavam, ou desciam de seus meios para fazer uma mesura. Ele ficava parado, ignorando os cumprimentos. O tempo estava bom e as estradas até Kapilavastu estavam livres. Ele enviara várias tropas para patrulhar as passagens nas montanhas, onde os bandidos se escondiam. Para ele, aquele dia não era um banquete de aniversário, mas um evento político. Seriam servidos pavões assados, com as penas todas arrumadas como se ainda estivessem vivos, arroz de açafrão cozido no vapor com sementes de gergelim, cabritos inteiros assados na manteiga, vinho de mel, geleia de rosas, cujo cheiro quase fazia desmaiar de prazer, grandes tonéis de cerveja que seriam consumidos noite adentro e de sobremesa, mulheres em alcovas escuras e privadas. Mas toda essa riqueza era, na verdade, uma demonstração de força. Seus convidados sabiam disso. A maioria deles apareceu porque Suddhodana ordenou-lhes, não porque tivessem sido convidados. O rei tinha uma delicada tarefa pela frente: transferir o temor e o respeito que conquistara durante longos e sangrentos anos a seu filho. Tal perspectiva o deixava melancólico. Seus olhos pousaram na torre onde Siddhartha esperava antes de sua aparição oficial. Não quero que você se misture. Não cumprimente ninguém. Não deixe que ninguém o veja. Queremos que todos sintam reverência quando o virem pela primeira vez. Este será o seu palco e você deve dominá-lo por completo. Farei tudo o que o Senhor pede, respondeu Siddhartha. Chega, não quero palavras. De que elas me serviram até hoje? Este é o primeiro dia de seu futuro. Se você não fizer essas pessoas sentirem medo, um dia elas irão se transformar em inimigas. Disso você pode ter certeza. Medo? Siddhartha pensou na palavra como se ela estivesse em outra língua. Eu não sou uma ameaça. Por que não continuar assim? Porque medo é política, é proteção. As pessoas ou estão a seus pés ou agarrando seu pescoço. Você decide em que lugar elas devem ficar. Suddhodana disse isso com a mais completa convicção. O Senhor me protege e eu não tenho medo do Senhor, lembrou-lhe Siddhartha. E era verdade. A distância entre pai e filho havia oscilado com os anos, às vezes chegando à completa incompreensão. Mas Siddhartha nunca tivera medo do pai ou das consequências da desobediência. À medida que crescia, o príncipe adquiria uma combinação de qualidades que deixava o pai perplexo. Candura e, ao mesmo tempo, coragem, paciência e força de vontade, lealdade combinada com uma inteligência afiada. Suddhodana nunca sabia prever qual dessas qualidades iria aflorar. Era forçado todos os dias a lembrar que 2 pessoas diferentes pareciam viver dentro de um só corpo. O Brahmane não lhe ensinou nada que preste? Explodiu o rei, impaciente. O que estou dizendo é real, verdadeiro. Sem causar medo não é possível ser respeitado. Sem respeito você não pode ter paz com seus potenciais inimigos. Quando o assunto é derramamento de sangue, o temor que provoca nos outros nunca é suficiente. A paixão faz com que os homens lutem até a morte, e o medo na batalha é esquecido, desprezado. De nada vale depois que as espadas são empunhadas, mas impede que os homens entrem em guerra, se você souber controlá-la. Não era um discurso ensaiado, tampouco uma explosão impulsiva. Suddhodana já havia pensado em confrontar o filho a respeito da realidade da vida de um rei. A ocasião parecia ser adequada. O menino precisava ter idade suficiente para aceitar a lição, mas não deveria ser velho demais para se imaginar mais sábio que o pai. A Suddhodana só restava rezar e esperar que aquela fosse a hora certa. Perscrutou o rosto de Siddhartha aguardando uma reação. E como controlamos o medo?
Perguntou Siddhartha. Seu tom hesitante não era encorajador, mas pelo menos fizera a pergunta certa. O medo deve ser usado como remédio. Administre somente a dose necessária, não mais, pois do contrário pode se transformar em veneno. O remédio não é agradável, mas ele causa uma dor, que cura outra ainda maior. Suddhodana havia ensaiado tal analogia até achar que fosse fácil de compreender e contundente o bastante para ser lembrada. O destino foi bondoso conosco, continuou o rei. As montanhas ao norte e oeste nos protegem. Já lutei naquele fronte algumas vezes, mas meus olhos estão voltados para o leste. Ali temos reis fortes, como Magadha e Kosala. Juntos eles poderiam nos subjugar simplesmente por seus números, e são quase fortes o suficiente para fazer isso sem precisarem se aliar. Mas eles não nos atacam porque eu lhes causei dor primeiro. Mordi seus pescoços como um cão pequeno que consegue rechaçar um maior porque é mais feroz. O cão maior irá se lembrar da ferida e se esquecerá que seu inimigo na verdade é menor do que ele. É como se você lançasse um encantamento sobre eles? Disse Siddhartha. Era uma observação curiosa e pegou seu pai desprevenido. É mais que um encantamento. Eu matei homens de verdade. Um dia você também irá matar. Pronto, já disse. Ele havia apresentado ao filho algo inevitável, não apenas uma possibilidade. Nunca houve um rei que não lutasse ou matasse, disse ele enfático. Então, terei que me decidir, respondeu Siddhartha. Seu tom pensativo deixou o pai com raiva. Não há nada a decidir. Se você não puser isso na cabeça... Suddhodana parou, lembrou-se de que os deuses estavam ao seu lado. Por mais confuso que o príncipe estivesse, ele ainda era jovem e seu mapa natal explicitamente prometia o que estava em seu futuro. Não havia necessidade de intimidá-lo ou incitá-lo. Suddhodana mudou o rumo da conversa. Eu não devia ter dito isso. Queria dizer que, se não pode fazer isso por mim, então você não é o filho que acho que seja. Siddhartha aceitou calmamente essa reprimenda menos severa. Despediu-se respeitosamente do seu pai, cada um deles satisfeito com o modo com o qual havia conseguido disfarçar a própria solidão e abandono. Agora, quando o rei contemplava tristonho a torre onde o filho esperava, ninguém lhe retribuía o olhar. O rapaz havia se jogado no chão e retirado as vestes que o sufocavam e aquele turbante absurdo com pluma. Enterrou a cabeça numa pilha de almofadas, tentando não pensar em nada. Sua tristeza seria mais fácil de suportar se odiasse o pai, ou não quisesse fazer sua vontade. O príncipe seguira à risca todos os mandamentos da educação que recebera. Aprendeu artes marciais e tinha excelente desempenho em guerras simuladas. Teve a satisfação de derrotar um oponente no campo de batalha. Mas então por que se sentia um covarde? Alguém que vai confiante até a beira de um precipício apenas para descobrir que não pode dar o último passo. O último passo era inevitável. Todos os dias de sua vida levavam a ele. Siddhartha sentia uma terrível sensação na boca do estômago. O banquete começava, havia 2 horas. E os convidados ficaram cada vez mais empanturrados e bêbados à medida que os pratos eram servidos, um após o outro. Suddhodana era o único que não bebia nada. E quando achou que tinha chegado a hora, ergueu seu cálice. Em nome de meu filho, gastei metade de meu tesouro hoje. Fez uma pausa. Inspecionei cada detalhe do conforto e da diversão dos meus convidados. Examinei pessoalmente cada mulher da corte e as feias foram banidas para um reino do meu amigo Bimbisara. Uma explosão de gargalhadas. Suddhodana esperou até o riso arrefecer, onde são consideradas as mais belas da região. Mais risadas, dessa vez estridentes e misturadas com aplauso. Até mesmo Bimbisara, o poderoso soberano de Magadha, sorriu e bateu palmas, embora seu sorriso fosse artificial e desagradável. Era um dos poucos convidados que tinham vindo por vontade própria, sem dúvida por motivos obscuros. Quando teve certeza de que os convidados bêbados estavam quietos e que os mais astutos prestavam atenção, ele continuou. Estou aqui para confessar um grande segredo que escondi durante metade do meu reinado. Sua voz ergueu-se dramática. Ouçam-me todos. Jogou o cálice no chão com um barulho metálico, fazendo cessar os últimos cochichos que persistiam aqui e ali. Depois que sua amada mãe morreu, chamei profetas ao berço de Siddhartha, e eles me deram uma notícia fantástica. Falaram sobre o príncipe que estava destinado a governar o mundo. Suddhodana fez uma pausa e deixou que o silêncio voltasse à sala. Essa alma não está destinada a governar um pequeno reino. A ela será dada o mundo. Vocês têm ideia do que isso significa? Suddhodana
desceu o trono e ficou no mesmo nível da plateia. Os dois pequenos leopardos presos em correntes, um de cada lado do trono, o seguiam até chegarem a fim da corrente e serem puxados de volta. Rugiram, mexendo preguiçosamente as caudas. Isso significava que não importa mais se os domínios são maiores que os meus, continuou Suddhodana, apontando para um dos convidados, ou se o seu exército tem o dobro do tamanho do meu, disse apontando para outro convidado, ou se o seu pai era um conquistador assassino que tentou confiscar o trono do meu pai. O último homem para quem o rei apontara recuou. Sua mão tocou a espada presa em seu cinto e por um momento ele lutou com seu bom senso. Finalmente interrompeu o contato visual e retirou a mão da arma. Suddhodana continuou a andar, sorrindo, triunfante. Podem me odiar quanto quiserem. Podem conspirar quanto quiserem. Virou-se em direção ao trono, prosseguindo com seu discurso. Meu filho irá engolir todos os seus reinos em um jantar. Irá comprar e vender continentes, oceanos. Os sussurros de confusão e inquietação que surgiram após a fala de Suddhodana sumiam à medida que suas ameaças pairavam sobre os convidados. Como Suddhodana, todos acreditavam nos deuses e temiam seus desígnios. Acham impossível? Desafiou. Não, eu já vi. Vi tudo o que irá se passar. Naquele momento, um movimento na lateral de seu campo de visão chamou sua atenção. Siddhartha estava em pé na porta, resplendente em seu casaco cheio de pedras preciosas. Ah! Gritou Suddhodana, fazendo um gesto na direção do filho. Aqui está ele. E, para si mesmo, disse: fiz tudo o que podia. Assuma o palco ou prepare-se para pagar o preço. Siddhartha olhou ao redor. Ao longo dos anos, ele vira apenas alguns daqueles rostos, deu um passo, abrindo caminho no meio da multidão. Ninguém tentou pegar sua mão ou fez o menor ruído. Olhou para seu pai, esperando o sinal, e recebeu de volta o imperceptível gesto de cabeça. Siddhartha forçou-se a seguir em frente, mas o que mais queria era ir para o seu quarto. Seus pensamentos voavam rápidos, pareciam ensurdecedores no silêncio daquele banquete. Venha! Seu pai o chamou. Vendo que o filho não o decepcionara daquela vez, Siddhartha começou a observar a expressão das pessoas. Algumas pareciam desconfiadas, mas outras estavam rígidas, seus olhos tomados de assombro e apreensão. O que será que ele disse para essas pessoas? Siddhartha agora sabia que tudo era possível. Seu pai era um homem de grandes palavras quando queria. Suddhodana estendeu a mão. Venha, grande rei, venha. Sentindo-se estranho, como se estivesse vendo o corpo de outra pessoa andar para a frente, Siddhartha sentiu os joelhos tremerem, como se não pudesse suportar o seu peso. Deu outro passo e mais outro. Quando estava perto do trono, o rei começou a bater palmas, lentamente no começo e depois mais rápido. Um ou dois convidados o acompanharam, hesitantes, mas Suddhodana não parou, e outros juntaram-se ao aplauso, agora com mais entusiasmo. O clamor da multidão cresceu. O barulho ensurdecedor tomou conta da festa, afogando todos os outros sons. Quando chegou ao lado de seu pai, Suddhodana agarrou no abraço, segurando-o bem forte. O rei estava radiante. Você conquistou seu futuro, sussurrou ele. Ninguém poderia ter feito isso além de você. Enxugou as lágrimas do rosto do filho. Pai, pensou Siddhartha, o que você fez? Em meio ao tumulto da ovação a Siddhartha, um homem sentia um ódio proporcional à alegria e ao orgulho do rei. Devadatta saiu correndo da tenda. Suas mãos tremiam com o esforço que fazia para se controlar e não atacar seu primo. Pela primeira vez na vida, deu-se conta de quanto estava sozinho e de como sua situação era desesperadora. A injustiça de tudo aquilo o sufocava. Não ficara na corte por 10 longos anos, apresentando 1000 oportunidades para que o rei comparasse seu filho fraco com alguém que realmente levava a ambição a sério. Sem conseguir se conter, Devadatta gritou: idiotas, imbecis! Mas seus xingamentos não eram ouvidos por causa do grande ruído. Esbarrou em 2 criados que levaram bandejas com vinho de mel, figos e romãs, derrubando tanto os homens quanto a comida e a bebida no chão. Devadatta escorregou numa polpa de figo e quase caiu, mal percebendo a bagunça que havia feito. Eram 2 idiotas, o rei e seu guerreiro de faz de conta que iria herdar o mundo. Seria uma ideia repugnante se não fosse tão absurda. Outra pessoa apostava nos resultados daquela noite. Mara há muito invadira a mente de Devadatta, colorindo sua percepção invejosa do mundo e criando ainda mais combustível para seu ressentimento. Só faltava um detalhe: o príncipe cativo nunca o convidara, nunca conscientemente se aliara à escuridão dos demônios. De saber quão frágil
Mas talvez aquilo mudasse agora. Mara tinha vantagem, como é o caso dos demônios, de saber quão frágil é a realidade, construída pelas mãos invisíveis da crença e da imaginação. Enquanto Mara fosse apenas um fantasma, Siddhartha podia suprimi-lo como se fosse um fruto de sua imaginação mais obscura. A névoa que permeia a mente, embora tóxica, não é uma ameaça mortal. Mara não podia enlouquecer o rapaz. Siddhartha não trazia em si as sementes necessárias para a loucura. Para destruí-lo, o demônio precisaria de um aliado totalmente dedicado, um veículo para o mal que não tivesse consciência de sua própria alma. Tal aliado deveria ser impiedosamente mau, mas não seria isso que diferenciaria dos outros. O que o tornaria alguém único seria a capacidade de nunca ter tocado pela compaixão de Siddhartha. Ele deveria odiar tal compaixão, querer destruí-la. Será que Devadatta lhe daria essa valiosa abertura? Enquanto observava Devadatta caminhar furioso na direção dos aposentos reais, Mara decidiu dar início a uma crise. Não podia usar de força bruta, mas um incidente provocante abriu-lhe uma brecha. Devadatta acabou passando por um quarto onde havia uma moça esperando. Ela estava desatenta, vulnerável. Para fazer surgir um demônio na carne, nada é melhor do que a própria carne. Não era difícil transformar a fúria de Devadatta em luxúria. Mara lançava um leve perfume em suas narinas, plantava uma imagem excitante de seios arredondados em sua mente, sussurrava no ouvido de Devadatta que ele não conseguiria dormir se não possuísse a força alguém cuja dor lhe traria prazer. O demônio controlava os elementos necessários. Devadatta mal suspeitava de que estava sendo manipulado. Apenas sabia que precisava ter uma mulher naquele instante. O mecanismo insidioso, criado com tanta sutileza e com resultados tão violentos, já estava em andamento. Sujata olhava, cheia de desejo e languidez, pela janela que ficava perto o suficiente da tenda do banquete, para que ela pudesse ouvir a brisa da noite, levando e trazendo a música. À luz das tochas, viu a aproximação de Siddhartha em suas roupas resplandecentes, e suas frágeis emoções fizeram a moça acreditar ter visto o príncipe estremecer quando entrou na tenda. A visão dele fazia com que ela estremecesse. Não conseguia entender exatamente o que isso significava. Tinha somente 15 anos, mas essa é uma idade em que já é possível entender várias coisas. Por exemplo, ela sabia que nunca deveria contar a ninguém sua verdadeira história. Kumbhira havia colocado Sujata com as outras jovens solteiras para observar o espetáculo à distância. Essa seria a única participação das moças até a hora secreta em que os homens pudessem se aproximar delas. Aqui está um creme para eliminar manchas e suco de limão para as rugas, disse Kumbhira, colocando os jovens ao redor de uma mesa, como se fosse uma cafetina ansiosa cujas moças deveriam agradar os clientes, para que ela recebesse o pagamento. Kumbhira mesma nunca conquistara um homem, mas era obcecada pelos truques de sedução. Baldes de neve haviam sido trazidos nas montanhas para que as moças mergulhassem os seios na água gelada e assim os deixassem firmes. As que forem espertas não irão comer hoje à noite, mas se estiverem morrendo de fome, não comam cebola e sim muita erva doce. Somente Sujata ficava para trás, entediada e alheia à agitação das preparações. A moça pensou até mesmo em pagar um criado menos importante para trazer às escondidas ao seu quarto rabanetes e cebolas, já que ela não queria atrair nenhum homem naquela noite. Na verdade, só queria um homem. Já arrumadas, as outras damas da corte sentaram-se sobre almofadas na varanda, alimentando suas fantasias, um olhar sonhador. Usavam camisolas transparentes. Tigelas de comida cobriam os canapés baixos no centro do quarto. Algumas poucas mulheres beliscavam a comida e fofocavam lânguidas. Será que já fui jovem assim? Pensou Kumbhira. Observava as moças com inveja e desprezo. Alguns trechos das conversas chegavam até ela como plumas na brisa. Você viu o que ela está usando? Talvez ficasse bem nela há uns 10 anos.